Olá a todos, bem-vindos ao Haja Direito. O meu nome é Carla Paiva, sou jurista e então vamos aqui fazer um novo tema desta semana. Eu decidi trazer dois crimes, vamos fazer aqui a distinção entre difamação e injúria. Então, tratam-se de dois crimes contra a honra, estão previstos nos artigos 180 e 181 do Código Penal, só fica para curiosidade, e portanto a difamação é um crime contra a honra num sentido mais objetivo, porque afeta aqui o indivíduo perante a sociedade, ou seja, um mal dizer, digamos assim, ou uma acusação, digamos assim, que pode ser feita de várias formas. Verbalmente, por escrito, imagens ou qualquer outro meio de informação em que, de alguma forma, haja uma ação lesiva para a honra ou um ataque para a honra de um terceiro. E, portanto, este ataque é realizado para com esse terceiro e, como exemplo e grosso modo, é, por exemplo, A diz a C que B é ladrão. Pronto, isto é uma difamação. Pronto. Ou seja, atribui-se um comportamento dizendo que terceiro fez algo que na realidade não fez. Portanto, é um juízo ofensivo à sua honra. No caso da injúria, trata-se de um ataque ao próprio, portanto, diretamente. A diz a B que este é ladrão, chama-lhe ladrão diretamente. Portanto, diz respeito e perdoem-me agora aqui a repetição, ao respeito pessoal de cada um. Pode ser igual, portanto, em relação às formas iguais às formas da difamação, portanto, por escrito, verbalmente, com imagens ou qualquer outro meio de informação ou de difamação que possa ocorrer. No entanto, há casos em que pode não ser considerado crime. Quando é que isto acontece? Quando estas considerações são um ato legítimo e feito para realizar um interesse legítimo e a pessoa de quem se está a falar, de facto, ter realizado aquele ato ou ter praticado aqueles factos. No caso de haver crime, ambos os crimes, portanto, tanto a difamação como a injúria, dependem de uma queixa da vítima. Estes dois crimes têm aqui alguma carga subjetiva, principalmente o da injúria, e regra geral é sempre a vítima que tem que valorar exatamente o conceito de gravidade daquilo que lhe foi dito, ou daquilo que foi dito sobre ela, não é? Pronto. E essa injúria ou difamação tem normalmente e sempre é exigida, aqui no caso, que haja um procedimento criminal, caso a vítima assim o entenda. E tem que haver uma apresentação da queixa pela vítima. Há a abertura de um inquérito. O inquérito vem previsto no artigo 262 do Código de Processo Penal, só para quem tiver curiosidade de ir ver. Portanto, o inquérito é onde se tomam as diligências necessárias para apurar da culpa, para investigar se existe crime, grosso modo, e com base depois nas provas recolhidas, apura-se se efetivamente há matéria para acusação e, consequentemente, haver a constituição de arguido e um posterior julgamento. Na realidade, são dois crimes que, onde existe alguma subjetividade e depois depende de facto da investigação que é feita na fase de inquérito, porque as ofensas, não é, acabam por ser sempre uma coisa subjetiva, cada um vai sentindo essa ofensa de forma diferente. De referir que em relação a estes dois crimes há atenuantes e agravantes, como também existem à semelhança de outros crimes, como por exemplo as circunstâncias onde ocorrem, onde a vítima está inserida, por exemplo, se for no meio familiar, ou se for no local de trabalho, ou se for no público em geral, tudo isto, em que contexto é que foi dito, pronto, tudo isto pode servir ou como agravante
ou como atenuante. Por exemplo, num seio familiar, onde é suposto as pessoas se protegerem, se houver aqui alguma situação que configure um crime de difamação ou de injúria, se calhar há uma agravante, não é? Porque num suposto sítio onde deve ser protegida uma pessoa, está a haver exatamente o processo ao contrário. Pronto. Só para dar aqui uma ideia do que é atenuante ou agravante. No caso da difamação, também depende do contexto em que é feita, tal como a injúria, depende também depois da personalidade da vítima e de como é que ela pode ou não estar vulnerável e como é que aquela situação pode ou não ser mais prejudicial. Há que considerar, efetivamente, o impacto que estas duas situações podem ter na vítima e as mazelas emocionais que podem ficar. A vítima pode, por exemplo, em casos mais graves, depois haver aqui situações de ansiedade, de flashbacks da situação, que é rever aquela situação inúmeras vezes, dificuldade em dormir, sentimento de culpa por aquela situação ter ocorrido ou o que é que se poderia ter feito para não ter ocorrido. Pronto, isso depois depende do grau da injúria ou da difamação e também do sentimento da vítima. Por isso é que se fala aqui na subjetividade destes dois crimes. Pronto. Como conclusão, e acho que a considerar, a vítima pode sempre recorrer à APAV, que é um serviço de apoio, é um serviço de ajuda e sempre fazer queixa-crime, porque o inquérito depois acaba por apurar se existe ou não um crime, se existem ou não matéria para prosseguir e para perceber se efetivamente vai haver julgamento e há realmente alguma condenação, se for caso disso. Pronto, por hoje queria deixar-vos apenas este tema, para haver aqui uma destrinça entre a difamação e a injúria, que às vezes não se percebe muito bem o que é, pronto. E por hoje é tudo, tenham um resto de noite feliz e até à próxima semana. Obrigada!